Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas no nosso canal da Rotina da Prosperidade. Hoje é o nosso 5º dia do plano da espera ao imediato, um plano que trouxe várias reflexões a respeito daquilo que esperamos de Deus e a ação imediata dele. Através de histórias do Novo Testamento, ensinamentos de Jesus, descobrimos princípios que nos preparam para viver com fé e permanecer no lugar certo, buscar a fonte verdadeira e receber muito mais do que a gente espera. Então a gente vai ler esse devocional. Ele começa com Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso 5º dia, que o título é Nele encontramos mais do que buscamos. Se você quiser, você pode fechar seus olhos. Respira fundo. Se prepare, para receber essa palavra. Pai querido, estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana, entregando a nossa vida a Ti, pedindo que o Senhor nos conduza ao longo deste devocional, pedindo para que o Senhor fale conosco, através do Seu Espírito que habita em nós. Que a gente aprenda, a obedecer. Ontem eu fui na igreja e a palavra foi sobre os 40 anos no deserto, Na verdade, ele explicou todo o processo, foram 38 anos que eles ficaram ali andando, e as pessoas poderiam ter feito todo esse trajeto em 11 dias, e elas fizeram em 38 anos, por falta de obediência, por algumas coisas que eu falo que a gente às vezes escuta Deus, e a gente permanece num lugar que não é da vontade dele. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, Mesmo às vezes não obedecendo, mesmo a gente demorando muito mais do que a gente precisaria para poder passar por aquele momento, Deus ele não nos abandona, Ele sempre quer mais de tudo aquilo que a gente pensa ou imagina. Por isso a importância de a gente estar aqui todos os dias, pedindo para que a gente tenha consciência dos nossos erros, para que a gente possa ouvir, a voz dele, para que a gente possa obedecer, porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente quer, e a gente está ali com tanto esforço, buscando, às vezes é algo que é mais teimosia da nossa parte, em vez de soltar e pedir para que ele nos guie. Às vezes a gente sofre muito mais do que a gente precisaria, mas mesmo assim ele não nos abandona, E aqui tá, nele encontramos mais do que buscamos. Então que o Senhor possa nos conduzir ao longo desse devocional, que o Senhor possa tocar o nosso coração e que a gente aprenda, a ouvir tua voz, obedecer e buscar o seu direcionamento em todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nele encontramos mais do que buscamos. Quando Jesus diz ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e ande, a palavra original utilizada para levantar-se é a mesma que o Novo Testamento usa com frequência para se referir à ressurreição. Ou seja, Jesus não estava apenas trazendo cura física, estava concedendo uma nova vida. Ele não o fazia apenas andar, ele o declarava uma nova criação, porque em Jesus sempre recebemos muito mais do que pedimos. Pensemos nesse homem paralítico. Passou de alguém que precisava de ajuda para chegar ao tanque e uma pessoa que não apenas podia se locomover sozinha, mas que agora tinha força suficiente para carregar a mesma maca que sustentou por tanto tempo.
Então ele passou de alguém que precisava de ajuda para chegar no tanque a uma pessoa que tinha força suficiente para carregar a sua maca, que sustentou ele por tanto tempo. Aquela maca que representava a sua limitação se transformou em um testemunho de sua restauração. E é que quando Jesus age, ele não faz pela metade. Sua obra é sempre mais profunda do que podemos imaginar. Vemos isso na palavra repetidas vezes. Salomão pediu sabedoria e também recebeu riquezas. Jó, depois de sua dolorosa provação, foi abençoado com uma vida ainda mais próspera do que antes. Quando decidimos nos posicionar no lugar certo, quando buscamos a fonte correta, nos tornamos candidatos para que nossa espera se transforme em um imediato. Uma ação repentina de Deus que nos enche com bênçãos muito maiores do que nossas humildes petições. Como Efésios diz em Efésios 3, capítulo 20, Deus pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Em Jesus, sempre encontramos muito mais do que buscamos. E eu lembrei da passagem de ontem porque é 38 anos que o paralítico ficou, né? E 38 anos que as pessoas ficaram no deserto, né? Então, para que a gente olhe para a nossa vida e veja se a gente não está pedindo, às vezes está muito tempo esperando por algo por falta de fazer as coisas conforme o Senhor quer, né? Às vezes a gente está ali ainda tendo atitudes que não é da vontade dele, né? O que você acredita que poderia acontecer se Deus respondesse a sua oração de uma forma que transformasse toda a sua vida? E não apenas a sua situação. E agora eu vou orar. Senhor, obrigada porque por meio da tua palavra podemos entender que em ti encontramos muito mais do que buscamos. Obrigada por ser um Pai bondoso que no tempo certo supre muito mais do que as nossas necessidades. Que o Senhor nos ajude a manter os olhos em ti e estarmos preparados para passar da espera ao imediato. Em nome de Jesus. Amém, amém. Como é bom, né? Buscar a palavra. Estava aqui lendo e lembrando de... Lembra quando a gente leu Provérbios durante 30 dias? Naquela leitura, eu tive consciência de muita coisa que era errada. E que antes eu achava, será que isso é errado mesmo? E Deus foi trabalhando no meu coração. E hoje eu vejo que muitas das coisas que eu estava sofrendo era por falta de obediência, mas essa obediência é por falta de conhecimento. Então, como é importante a gente buscar a palavra e saber, né? O que é o correto, porque tem sim certo e errado. E às vezes a gente está fazendo as coisas erradas, né? Que não é a vontade de Deus. E às vezes a gente está colhendo uma consequência disso. Só que às vezes a gente não tem tanta consciência do que é certo e errado. Então, não sei se você ouviu Provérbios que a gente postou aqui, mas tem uma playlist que é específica disso. E vou até escutar ela novamente, para eu ter mais consciência de coisas. Aquele capítulo nos ensina muito a respeito da obediência, do que é certo e errado. Que às vezes a gente tá pecando, né? Tá errando e não sabe ao certo, né? O porquê que às vezes a gente tá passando por esses momentos. Então, bom, sentindo meu coração de falar a respeito disso. E agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. Vai agradecer, pedir perdão, perdoar, orar pelos outros e orar por nós. Em Salmos, capítulo 35, versículo 18, diz: Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Neste momento, pelo que você precisa agradecer a Deus. Vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer por tudo que Ele tem feito. Você pode olhar para o seu dia de ontem, para a sua semana que passou. Vamos fazer isso agora.
Obrigada por falar conosco, por tocar no nosso coração. Pai querido, também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por às vezes estar esperando por algo há muito tempo e às vezes a gente não sai dessa situação por às vezes coisas que a gente, tá fazendo ainda, às vezes o Senhor está nos preparando para receber ainda algo. Então, que a gente tenha consciência dos nossos erros, para que a gente se arrependa verdadeiramente, peça perdão, que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia. Para que a gente possa seguir, né? Que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Que o Senhor nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações, Pai. Coloca os seus anjos à nossa volta. Que seu Espírito sopra os nossos ouvidos, Pai. Também queremos orar pelo outro. Agora eu vou ficar em silêncio, é o momento da gente orar, profetizando palavras de bênção para a vida dos nossos, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade, de pessoas que às vezes você se afastou porque não estava te fazendo muito bem, mas a gente pode orar, continuar orando pela vida dessas pessoas, né? Pela mudança delas. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora. E agora a gente vai orar por nós. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Pare e pense sobre o que você precisa que Deus faça em sua vida hoje. Eu vou ficar em silêncio, agora você pode orar por você. Quebrante o seu coração, peça para que o Senhor fale com você, entregue a Ele a sua vida, a sua semana. Eu vou ficar em silêncio, você pode fazer isso agora.
Pode ir encerrando a sua oração. Pai querido, que o Senhor seja louvado e glorificado sempre. Pela tua palavra, a chuva vem. Quando ordenas que a tempestade pare, ela obedece. Ao teu comando, a atmosfera muda. Somente o Senhor está no controle. Só tu és Deus e somente tu és digno de todo louvor. Pai, eu declaro que hoje o nosso dia ele vai ser abençoado. Que onde a gente colocar os nossos pés, os anjos do Senhor vão estar nos guardando. Na nossa entrada, na nossa saída, somos protegidas pela direita, pela esquerda. Tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família, ela é blindada, ela é forte. Que nós vivemos o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo. Os nossos filhos são guardados, são fortes, felizes. Pai, eu declaro saúde física, saúde emocional, vigor, energia. Eu declaro ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Eu declaro que os nossos recursos são abundantes, abençoados, que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas e que usamos os nossos recursos para contribuir com os projetos de Deus nessa terra. Pai querido, nós declaramos que nós estamos prontas para viver o melhor que o Senhor preparou para nós, suas filhas amadas. Amém, amém, amém. Que a luz do Senhor possa brilhar na nossa vida para que a gente possa refletir todo esse amor, né? Pai, nós confiamos em Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda farás. Que o nosso dia, essa semana, seja para Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima segunda, uma ótima semana. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.